Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, e você estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Estamos aí na primeira parte, a profissão da nossa fé, na segunda sessão, que é os símbolos da nossa fé. No primeiro capítulo, eu creio em Deus Pai. E estamos no parágrafo 7º, estudando sobre a queda. A queda tanto dos homens quanto dos anjos. Estamos vendo aí o pecado original, ou melhor dizendo, vimos o pecado original. E agora vamos ver aqui a partir do número 410, um outro subtítulo que diz: Não o abandonaste ao poder da morte. Não abandonaste o homem, né? Deus não abandonou o homem, o ser humano, ao poder da morte, mas veio em auxílio desse ser humano. Bem, é isso que nós vamos ver aqui. Depois da queda, o homem não foi abandonado por Deus. Ao contrário, Deus o chama, ele anuncia de modo misterioso a vitória sobre o mal e o soerguimento da queda. Essas passagens aí nós podemos encontrar em Gênesis 3,15, quando Deus vem em auxílio do ser humano. Esta passagem do Gênesis foi chamada de proto-evangelho. Proto quer dizer primeiro evangelho, o evangelho que vem antes, por ser o primeiro anúncio do Messias Redentor, a do combate entre a serpente e a mulher e a vitória final de um descendente desta última. Então, por que proto-evangelho? Porque vai falar do Messias, daquele que deveria vir para salvar, não é? Então, o Messias Redentor, aquele que viria para salvar, para libertar. E também fala aí sobre o combate da serpente e a mulher. E a vitória final será de quem? Do descendente dessa última. Quem que é o descendente da mulher? É o filho encarnado. Claro que muita gente interpreta esta passagem da Sagrada Escritura que fala então que quem vai destruir, matar a serpente, então, é o descendente da mulher. Mas ali muita gente interpreta que quem vai pisar na cabeça da serpente é a mulher. Mas é um modo de interpretação não correta. Quem pisa na cabeça da serpente é o descendente da mulher. Então vai ser o filho dela. Quem que é o filho dessa segunda mulher que viria? É o Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo. Então nós temos aí muitas e muitas imagens, principalmente Nossa Senhora das Graças, que nós vemos aí debaixo dos pezinhos de Nossa Senhora, o demônio sendo pisoteado ali, a serpente sendo pisoteada. Então, claro que muita gente dentro da Igreja Católica interpretou isso como sendo a mulher que pisa na cabeça da serpente. Bem, nós temos até músicas aí que nós cantamos, que relata esse fato, né? Que essa mulher é aquela que pisa na cabeça da serpente. Mas teologicamente não é uma interpretação correta. Porque teologicamente quem pisa na cabeça da serpente é o descendente da mulher, é o filho da mulher, que então seria, claro, o Redentor, o Filho de Deus encarnado, que é Jesus Cristo. Aí você pode perguntar, mas aí, Luiz Carlos, como é que eu faço? Eu sempre acreditei, sempre falei que é a Maria que pisa na cabeça da serpente. Então, dentro dessa interpretação, nós podemos pensar assim, que é a interpretação do povo de Deus, não da teologia, mas a interpretação do povo, a interpretação simples do povo e que o povo acredita que realmente é Maria que pisa na cabeça da serpente. Muito bem. Podemos continuar pensando assim? Sim, é claro, isso é uma fé popular. É uma fé do povo, que isso ninguém pode tirar isto. É uma fé do povo, o povo acredita assim. Mas indiretamente, não diretamente, né? Então, indiretamente é ela quem pisa? E indiretamente sim.
Por quê? Porque é através dela que veio este filho. Então, o filho dela que pisa, sim, porque é ele que morre na cruz. Não é Maria que morre na cruz. E essa vitória do filho só conseguiu na cruz. Entende isso, querido irmão, querida irmã? Então, nesse sentido aí, que ele pisa na cabeça da serpente, porque é ele que morre na cruz. Não é Nossa Senhora. Então, diretamente, quem pisa? O filho. Indiretamente, quem pisa? A mãe. Ok? Vamos deixar, então desta forma. Ok? Para nós não nos confundirmos aí. Então, o catecismo diz aqui, claro, que essa passagem do Gênesis, onde então Deus está falando com a mulher, está falando com a serpente, está falando com Adão. Ali já é o proto-evangelho, é um anúncio do evangelho, é uma primícia do evangelho. Por quê? Porque fala do Redentor, que vai nascer dessa mulher e que pisará na cabeça da serpente. Ok? Vamos lá. A tradição cristã vê nesta passagem um anúncio do novo Adão. Quem que é o novo Adão? É o Filho de Deus encarnado. Novo Adão porque ele se tornou ser humano. É novo Adão porque é um Adão divino. Não é um Adão simplesmente humano. O primeiro Adão era só humano. Esse segundo Adão, ele é humano, sim, mas é divino também. Aí que está a grande diferença. Agora, uma outra grande diferença também é que o primeiro Adão foi desobediente. Mesmo não sendo Deus, ele poderia ser obediente, claro, deveria ser. Não é que poderia, ele deveria ser, e não foi. Agora, o segundo, que mesmo sendo Deus e mesmo sendo homem, foi obediente. Que também, vamos dizer assim, não precisaria ser, porque ele é Deus, mas foi exatamente porque é Deus, não é? Então, são situações que nós estudamos aí na teologia que nós podemos ir pensando sobre isso, refletindo, isso é muito importante. Então, vamos lá. No número 411, a tradição cristã vê nesta passagem um anúncio do novo Adão, o qual, pela sua obediência até à morte de cruz, repara com superabundância a desobediência de Adão. Então, segundo Adão, que é Jesus Cristo, que é o Filho de Deus encarnado, ele repara o erro do primeiro Adão. E repara pagando assim com a mesma moeda, pagando com o mesmo valor. Fica elas por elas? Não, né? Porque ele vai pagar isso a uma superabundância muito grande. Quer dizer, o que ele fez para pagar a dívida de Adão e, consequentemente, de todos nós, o que ele fez foi algo assim inimaginável, grandioso demais, impagável, impensável. Algo que não dá para você comparar com nada. Por isso que aqui fala essa palavra, superabundância. Quer dizer, os dons que ele conseguiu para todos nós, as graças que ele conseguiu para todos nós, a libertação que ele conseguiu para todos nós, que era impossível, ele conseguiu. Com muita dor, muito sofrimento, derramando todo o seu sangue, sim, conseguiu para nós. Então é algo que não tem preço, não tem valor. Não tem. É incomensurável, não dá para medir. Bem, de resto, numerosos padres e doutores da igreja veem na mulher anunciada no proto-evangelho a mãe do Cristo. Maria, como a nova Eva. Foi ela que, por primeira e de uma forma única, se beneficiou da vitória sobre o pecado conquistada por Cristo. Ela foi beneficiada, ela foi a única beneficiada. Olha que interessante essa colocação aqui do catecismo. Maria, quer dizer, todos nós somos prejudicados com a desobediência de Adão e Eva, né? Todos nós somos prejudicados. O universo todo foi prejudicado, já vimos isso. Mas Maria foi a única beneficiada. Por quê? Porque ela foi gerada sem o pecado original.
Olha que coisa. Isso é algo para nós pensarmos bastante, né? Na grandeza aí do amor de Deus, da sabedoria de Deus, né? De escolher essa mulher. Quando que o pai escolheu essa mulher? Antes de criar todas as coisas. Isso é maravilhoso, né? Nós pensarmos sobre isso. Deus criou Nossa Senhora antes de criar qualquer coisa. Por quê? Porque Deus sabia que criando o ser humano e dando liberdade ao ser humano, ele ia pecar, ele ia desobedecer, já sabia disso tudo. Então o que ele fez? Ele cria a Maria no coração dele antes de criar todas as coisas. Por isso que ela foi, então, beneficiada. A única mulher que foi feita desta forma. Que maravilha, não é? Então, ela foi preservada de toda a mancha do pecado original, conforme aí São Pio IX vai relatar também, né? No seu documento Inefabilis Deus, quer dizer, Deus infalível, um documento aí muito bonito do Papa Pio IX. Se você quiser baixar pela internet, né? Inefabilis Deus. Bem, então ela foi preservada da mancha do pecado original e durante toda a vida terrestre, por uma graça especial de Deus, não cometeu nenhuma espécie de pecado. Isso foi relatado, assinado no Concílio de Trento por todos os bispos do mundo inteiro. Isso é um dogma da Igreja Católica. O que é um dogma? É uma verdade de fé infalível. Infalível. Lembra quando Jesus disse lá para os apóstolos que ele tinha que ir embora, mas que ele enviaria o Espírito Santo, que ficaria com eles eternamente, e que esse Espírito Santo iria revelar ainda coisas para eles que naquele momento eles não conseguiriam entender. Não conseguiriam. Então, por isso o Espírito Santo revelaria mais tarde. Veja aí, ano 490, Concílio de Trento, né? Século XVI. Século XVI. Então, 1600 anos depois, foi revelado para os apóstolos, então, que Maria, ela foi isenta de todo o pecado. Isenta. Mas, claro que, viu, isso aí todo mundo já sabia, todo mundo acreditava nisso, todo o povo já sabia disso. Os padres já sabiam, os bispos já sabiam, todo mundo sabia disso. Ok? Mas tinha que ser proclamado como um dogma. O que é um dogma? É uma verdade de fé que a igreja proclama. Ah, mas espera aí, Luiz Carlos, mas foi a igreja que proclamou. Não foi Jesus Cristo. Não foi. Como que isso está escrito no Evangelho? Não está escrito na palavra de Deus que ela foi isenta do pecado. É verdade. Explicitamente não está escrito mesmo. Mas a igreja recebeu de Cristo autoridade para pregar a verdade, falar a verdade. Recebeu de Cristo. Veja, quando Cristo fala para os seus apóstolos que estão ali, né, ele já ressuscitado, ele fala: tudo que vocês declararem como verdade de fé, né, aqui na terra, eu declaro lá no céu. Ele disse em outras palavras, né, que nós temos que interpretar assim para entender. Mas ele disse assim: tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, que palavra que é essa, ligar e desligar? Quer dizer, tudo que a igreja declarar como verdade de fé aqui na terra, ele declara como verdade de fé no céu. Porque a igreja, meu querido irmão, minha querida irmã, a igreja católica, em questão de doutrina e de moral, nesses dois quesitos, esses dois pontos, doutrina e moral, a igreja nunca errou, não erra e jamais errará.
No dia em que a Igreja Católica errar em doutrina e em moral, ela deixa de ser a Igreja de Jesus Cristo. Deixa de ser. Mas acontece que isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque a Igreja Católica recebe uma graça especialíssima do céu. Especialíssima. Porque Jesus disse que quando escolheu Pedro, né, naquela passagem de Pedro ali, que ele vai escolher Simão, agora eu vou chamar você de Quefas, de pedra, porque você vai ser a pedra da minha igreja, você vai ser a pedra fundamental, sobre ti edificarei a minha igreja. Aí vem uma promessa assim, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Quer dizer, o que é o inferno? É o império do mal. Quem que é o dono do império do mal? O demônio. Quem que é o demônio? É o pai da mentira. A primeira filha dele é a mentira. Ele gera a mentira. Então, a mentira vai tentar entrar na igreja. Mas Jesus garante que isso não será possível. Quando ele fala, as portas do inferno baterão, lutarão contra a igreja, mas não vencerás a igreja, nós temos que interpretar isso. Não é ao pé da letra que se interpreta as coisas, não. Senão nós seríamos fundamentalistas, como muita gente aí, principalmente nossos irmãos separados aí, muitas igrejas protestantes são fundamentalistas, interpretam a palavra de Deus ao pé da letra. Isso está errado, não pode ser assim. Nós temos que pensar, refletir em oração, com o Espírito Santo. O que Jesus quis dizer com isso? Quis dizer que a mentira nunca pode entrar na doutrina da igreja e na moral da igreja, que a doutrina e a moral é o pilar da nossa igreja, sustento da nossa igreja. É o que faz essa igreja caminhar pelos séculos aí, sem nunca ser destruída. Eu dizia aos meus alunos aí, anteontem, né? Ontem, estava dizendo para eles, tantos impérios no mundo já não existem mais. E foram impérios grandiosíssimos. Por exemplo, o Império Romano. O Império Romano sobreviveu por 400 anos. A história deles, né, se estende aí por mais de 400 anos. Então, e com um poder imenso, mas pense num poder imenso. Não existe mais. Foi dizimado. O Império Persa, outro super império mesmo, pelos relatos que nós temos aí de como eles enfrentavam os seus inimigos. Só, por exemplo, a parte de arco e flecha, eles tinham 40 mil soldados só com arco e flecha. Quer dizer, quando era dada a ordem para eles lançarem as flechas contra o inimigo que vinha lá com 10, 20, 30 mil pessoas. A primeira leva de flechas era 40 mil flechas, daí em seguida já lançavam de novo, e em seguida de novo. Eles tinham aí o alforge na costa com 20, 30 flechas, 40 flechas. Você imagina, cada vez que eles lançavam era 40 mil flechas. Eles matavam o inimigo sem chegar perto do inimigo, já matava todo mundo. Sem chegar perto. Essa é uma coisa assim, absurda, né, de estudar na história geral. Na história aí dos povos. Então, impérios aí babilônicos. Império Babilônico, outro grande império. Mas o que eu quero dizer é que não existem mais esses impérios. Todos eles lutaram contra o povo de Deus, na época, né, Israel. Todos lutaram contra o povo de Deus para destruir o povo de Deus. O povo de Deus não foi destruído. Olha que sobrou pouca gente lá, principalmente quando Nabucodonosor, que era aí o rei da Babilônia, ele levou quase todo mundo embora. Levou cativo, né? Lá para a Babilônia. Lá ficaram durante mais ou menos 40 anos. E ficou um restinho de povo lá em Israel. Mas esse povo não desanimou, comandado por Esdras, por Neemias.
Homens valentes, fortes, não tinham nada. Não tinha uma arma, não tinha uma flecha, não tinha uma faquinha, não tinha nada. Mas deram a vida, a fé, o coração em Deus. Quando Ciro, rei da Pérsia, conquistou também tudo e conquistou Nabucodonosor, conquistou o Império Babilônico. Quando ele chegou na Babilônia, como chefe então da Babilônia, como rei da Babilônia, ele falou: agora todo mundo pode voltar para casa, quem quiser. Aí alguns voltaram para Israel e ajudaram a reconstruir Jerusalém. Entende? Mas aí que está. O povo de Deus ficou miudinho, mas não acabou. E todos esses impérios terminaram, não existem mais. A igreja permanece. Promessa de Cristo. Que a igreja não seria destruída de forma alguma. O império da morte lutaria contra essa igreja e luta até os dias de hoje veementemente. Mas não vence. Não vence. Então vamos lá. Continuando aqui, né? Então Maria foi preservada diante do pecado original, durante toda a sua vida terrestre, por uma graça especial de Deus, não cometeu nenhuma espécie de pecado. Mas por que Deus não impediu o primeiro homem de pecar? Por exemplo, muita gente pergunta: puxa vida, mas se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar, por que deixou ele pecar? São Leão Magno responde. São Leão Magno, grande teólogo, doutor da igreja. A graça inefável de Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que a inveja do demônio nos havia subtraído, nos havia roubado. Então, os bens que o demônio olhou para Adão e Eva. Viu em Adão e Eva ali maravilhas de Deus, porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Foram criados com outras características. Sim, é verdade. Características maravilhosas. Maravilhosas. Que nós nunca chegaremos a ter. Nunca. Mas o homem, o gênero humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso causou inveja do demônio. Então, por isso que ele quis destruir o ser humano por inveja. Então, foi por inveja do demônio que o pecado entrou no mundo. Isso a igreja declara, meu querido irmão, minha querida irmã, mas declara abertamente, explicitamente. Foi por inveja do demônio que o pecado entrou no mundo. São Tomás de Aquino diz: nada obsta a que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais elevado após o pecado. Quer dizer, após o pecado foi uma desgraça para o ser humano, mas pela graça do Filho encarnado, o nosso estado último se tornou melhor do que o primeiro. É isso que está dizendo aqui. Com efeito, Deus permite que os males aconteçam para tirar deles um bem maior. E foi o que aconteceu. Donde a palavra de São Paulo diz em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E também o canto do exulte. Ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor. O exulte, né? Claro, você sabe, né? O exulte, ele é cantado na Vigília Pascal. É o primeiro canto da Vigília Pascal. E é o principal, o canto do exulte. Então você sabe, né? Quando você vai na Vigília Pascal, que você não deve perder por nada a Vigília Pascal, de forma alguma. Um cristão católico nunca pode perder uma Vigília Pascal, nunca. Porque ela é a mãe de todas as vigílias. Vigília de Natal, Vigília de Pentecostes, seja qual outra vigília for, essa é a principal vigília, é a mãe. E nesta vigília, que antecede ao domingo da Páscoa, né, que é a noite que antecede ao domingo da Páscoa, é relatado ali toda a libertação do povo de Deus que começa lá no Egito. E vai contando toda a libertação que o povo teve do faraó, quando atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto. E quando terminaram de entrar, o povo do faraó entrou com seus cavalos e cavaleiros. Aquela coisa toda, daí Deus falou para Moisés: agora você bate de novo o cajado para fechar o mar aí, Moisés. Bateu o cajado, fechou o mar. Foram todos afogados, cavalos, cavaleiros do faraó, no Mar Vermelho.
Então, o nosso inimigo foi afogado no Mar Vermelho. Isso simboliza o quê? Simboliza o nosso batismo. Quando nós somos batizados, nós somos afogados no sangue de Cristo. E por esse sangue nós renascemos. Então, todos os nossos inimigos, que é o pecado original e, consequentemente, todos os pecados derivados dele, são afogados no sangue do Redentor. Então, a passagem de Moisés também simboliza Jesus. Você sabe disso, né? É o principal símbolo de Cristo é Moisés. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com ele, uma aliança que ele libertaria o povo do faraó, da escravidão do faraó. Bem, o que veio fazer o Filho de Deus encarnado? Que é o segundo Moisés, que é Jesus Cristo. Ele veio libertar o povo de Deus, não do faraó, mas do demônio, que mantém cativo também todos pelo pecado original. Quando é que Jesus nos liberta? Liberta a mim e a você, que nós estamos escravos, somos cativos do demônio. No batismo. No batismo, ele destrói as obras de Satanás, destrói o pecado original, destrói a morte e nos faz renascer para uma vida nova, assim como o povo. O povo de Deus lá no Mar Vermelho atravessou o Mar Vermelho e foi para uma vida nova. Uma vida numa terra que abunda leite e mel. É assim que é relatado aí para nós no Antigo Testamento. Então veja, querido irmão, querida irmã, nesse sentido, o que era ruim para nós, o que era péssimo para nós, que foi o pecado original, que o demônio olhou, enxergou aí como sendo uma coisa tão maravilhosa, né, que nós somos criados por inveja. Por inveja, então, o demônio nos tirou dessa graça de Deus. Eu creio que o demônio tem muito mais inveja agora, porque a nossa condição agora é muito melhor do que a primeira. Muito melhor. Agora nós nos tornamos filhos de Deus. Nós éramos criaturas. Pelo batismo nos tornamos filhos, com direitos inalienáveis. Com direitos que o demônio não consegue tirar de nós de forma alguma. O direito de adorar a Deus, o direito de comer o seu corpo, beber o seu sangue. Isso é um direito de só um filho tem. Só um filho, ninguém mais tem. Então esses direitos são irrevogáveis. E o demônio não consegue tirar de nós de jeito nenhum, de forma alguma. Por isso que São Leão Magno, por isso que Santo Agostinho vai dizer aí que o nosso estado agora é muito melhor que o primeiro. Ok? Então, vimos aí, encerramos hoje então o parágrafo 7º, que é sobre a queda. Não fomos abandonados ao poder da morte, então encerramos aqui o parágrafo 7º e encerramos o capítulo 1º da segunda sessão. A segunda sessão continua, não é? A segunda sessão é os símbolos da fé, que é o nosso credo. Vamos estudar o credo inteirinho. Estamos estudando já o início. Estudamos sobre o Pai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Já estudamos isso. A partir do nosso próximo encontro, vamos entrar no capítulo 2, que tem como título Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Então agora nós vamos estudar sobre Cristo. Ok? Então acompanhe aí, fique ligadinho nos nossos ensinamentos aí, que é muito bom para todos nós. E o ensinamento, a doutrina de Jesus nos cura, nos salva e nos liberta. Ok, querido irmão, querida irmã? Vamos rezar a Virgem Maria também. Que ela reze por nós, pedindo a ela, né? Que ela reze por nós para que permaneçamos firmes nesses nossos estudos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.